Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem, deixe seu comentário. E hoje nós vamos falar da virgindade de Maria. Essa história, né? Essa mística que, que é contada pelos cristãos em geral, dessa gravidez milagrosa de Maria. A face da virgindade de Maria. Vou apresentar para vocês diversos argumentos que mostram que essa história é uma farsa, é uma invenção, é uma fábula, é uma mitologia criada pelos cristãos do primeiro século, certo? Uma fábula que é claramente perceptível que foi uma cópia das lendas que era comum a, a outros povos. Vamos lá. A Bíblia nos ensina que um anjo de nome Gabriel aparecera a Maria e anunciou-lhe que é, ela havia achado graça perante o Deus dos israelitas e que ela daria à luz a uma criança. O contexto aponta que Maria já era casada com José quando isso supostamente ocorreu, certo? Algumas versões bíblicas mostram relatos que dão a entender que José e Maria eram vistos por aquela comunidade como já estando casados. Botei aqui casado entre aspas porque as passagens falam de... Umas falam que eles já eram casados, outras falam que eles eram noivos, na verdade, certo? Bom, algumas versões bíblicas mostram relatos que dão a entender que José e Maria eram vistos por aquela comunidade como já estando casados, embora fossem na verdade noivos, pessoas comprometidas, comprometidas, né, uma com a outra. Vejamos as passagens de um mesmo texto, porém em diferentes versões bíblicas. As passagens que nós vamos ver é do livro de Mateus, certo? Bom, eis o que se passou antes do nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava noiva de José. Vejam, essa versão diz claramente que Maria e José eram noivos. Mas, embora fosse ainda virgem, a noiva e ainda fosse virgem, ficou grávida do Espírito Santo. Então, José, seu noivo, homem de princípios, decidiu por termo a promessa de casamento, querendo, porém, fazê-lo de tal modo que ela não ficasse com má fama entre o povo. Dando ele a pensar no caso, teve um sonho no qual via um anjo de pé ao seu lado, dizendo-lhe: José, filho de Maria, ou José, filho de Davi, não tenhas medo de aceitar Maria como tua mulher. A criança que ela traz no ventre foi gerada pelo Espírito Santo. Ela terá um filho a quem imporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nós vimos claramente aqui, os pontos a se destacar aqui é que José e Maria eram noivos, e José pretende aqui se separar de Maria, porque descobre que ela estava grávida, ou seja, queria romper, né, com o compromisso de noivado, nesse caso, porque descobriu que ela estava grávida. E o anjo aparece para desfazer esse mal entendido da parte dele, né? Essa outra versão diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi dessa maneira. Estando Maria, sua mãe, já desposada com José, antes que se ajuntassem, ela se achou grávida por virtude do Espírito Santo. José, seu marido, aqui fala de marido, certo? Mas devemos entender que, nesse caso, essa, essa versão traduziu assim como marido, porque aquela comunidade, né, judaica viam os noivos já como pessoas já como que já casadas, certo? Sendo reto e não a querendo infamar. Resolveu deixá-la secretamente. Quando, porém, pensar nestas coisas,
Diz que um anjo do Senhor ali apareceu em sonho dizendo que José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é virtude do Espírito Santo. Ela dará à luz um menino, um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Certo? Tudo mentira, né, pessoal? Já postei aqui um vídeo, né, que fala que a profecia que ele supõe, que Mateus supõe dizer que Jesus estaria cumprindo quando nascesse e recebeu o nome de Jesus, é a profecia de Isaías, no capítulo 7. Tem um vídeo meu falando dessa questão, né? Porque eles tiraram o nome Emanuel, que a profecia fala aqui, era Emanuel, e colocaram Jesus aqui em Mateus e em Lucas. Bom, essa outra versão descreve isso acontecer dessa forma. Foi assim que o nascimento de Jesus aconteceu. Durante o tempo em que sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, ela ficou grávida com o Espírito Santo, antes de se unirem. Ou seja, antes de Maria e José se casarem, de fato, né, manterem um contato físico, ela já estava grávida. E José ficou sabendo dessa situação. No entanto, visto que José, seu marido, aqui fala, trata ele como marido, tá vendo? Embora que diga estava prometida em casamento, ou seja, ele estava noiva, mas eram vistos como marido e mulher já. No entanto, visto que José, seu marido, era justo e não queria expô-la publicamente, ele pretendia se divorciar dela em segredo. Mas depois de ter cogitado essas coisas, o anjo de Jeová apareceu-lhe no sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo de levar para a sua casa, ou para a casa Maria, sua esposa, pois o que foi concebido nela é por Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deve dar o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos pecados deles. Bom, tem pessoas que destacam essa questão de Maria e José ser casados, porque, como eu falei, esses textos apresentam Maria e José como noivos, certo? Mas já outras versões são traduzidas de modo que eles aparecem como já sendo pessoas casadas. Aí tem pessoas que apontam essas diferenças textuais como contradições, certo? Pois bem, o fato é que Maria já sabia que estava grávida, não de José, como nós vimos. Porque se ele estava desconfiado e um anjo apareceu para acabar com essa desconfiança dele, então José sabia que Maria já estava grávida. Ou seja, a gravidez de Maria era, era visível. Qualquer pessoa que olhasse para Maria via que ela estava grávida. Mas, segundo o relato do Espírito Santo, segundo o relato, era obra do Espírito Santo. Mas a questão é, então por que ela não revelou esse fato a José? Porque sabemos que o anjo apareceu primeiro a Maria, já que ela ficou grávida desse tal desse Espírito Santo, né? Não faz sentido achar que esse tal desse anjo apareceu primeiro para José e depois foi atrás de Maria, certo? Então, os relatos apontam que o anjo primeiro apareceu para Maria, anunciou que ela ficaria grávida, Maria ficar grávida, e, e sua gravidez passa a ser visível, né? Ou passa a ser percebida, e José, ao vê-la grávida, ao perceber que estava grávida, é, quer se divorciar dela. Por quê? Porque ele sabe que ele não manteve relações sexuais com ela. Então, aquele filho que ele, ou aquela gravidez que ele está vendo nela, não é dele. Não foi fruto de uma relação dele com ela. Foi dela com outro homem, certo? Ele imaginava que ela estava grávida de outro homem. Aí esse anjo aparece para desfazer essa ideia que José tinha de Maria. Mas a questão é, mas se o anjo não apareceu para Maria, explicou todas essas coisas, e por que Maria não. Então, por que Maria não chegou a aparecer, falou para José, que era seu noivo, de que aquela gravidez não era de outro homem, mas sim desse tal desse Espírito Santo? Por que não fez isso?
não evitaria esse transtorno de José estar imaginando ou pensando de que aquela gravidez não era dele? Mas aí o crente, né, para tentar desfazer essa contradição, né, que não faz sentido, né, da pessoa ficar sabendo de uma coisa dessa e ficar calada, né? Não. Aí o crente vai dizer, não, é porque ele não ia acreditar no que ela estava dizendo. Ele não iria acreditar que um anjo apareceu para ela e disse que ela ia ficar grávida. Essa será a primeira desculpa que o crente vai inventar. Mas, e daí? Se ele ia acreditar ou não? Tá entendendo? Por acaso, veja, por acaso, ele mudaria de ideia e agora deixaria de ser homem de princípio e sairia agora contando a todo mundo que ela estava mentindo quanto à gravidez? Isso ia mudar? Porque o texto diz que ele era um homem de princípio, que mesmo sabendo que ela estava grávida de outro homem, disse que ia procurar se divorciar às escondidas. Então, se essa Maria chegasse para ele e contasse, ó José, essa gravidez aqui minha não é de outro homem, foi um anjo que me disse que eu ia ficar grávida do Espírito Santo, de Jeová, Javé. Tá entendendo? Ele ia pegar e ia, não, não acredito não. Você estava dando uma furada com outro homem, tá? Será que ele ia fazer isso? Não, porque o texto disse que ele era um homem de princípio. Então, mesmo que ela contasse isso e ele não acreditasse, ele não ia defamá-la, coisa do tipo. Segundo essa lenda, né? Entendeu, pessoal? Não faz sentido. O anjo apareceu primeiro a Maria, só depois, quando a gravidez já era notada, que ele resolve aparecer para José para explicar-lhe o acontecido. Veja que história mal contada. Podendo Maria já resolver essa questão rapidamente. Bom, o relato é uma tremenda de uma salada mista de incoerências. Maria, quando ouve o anjo lhe dizer que ela ficará grávida, se espanta e pergunta como isso seria possível se ela não conhecia homem algum. A expressão conhecer quer dizer manter relações sexuais. Maria estava dizendo que isso seria impossível para ela porque ela não tinha relações com homem. Mas ela não estava noiva de um homem. Ela achava que ia ficar grávida do vento. E a gravidez é a primeira coisa que acontecia a uma mulher, né? Sobretudo numa comunidade dessa que primava pela a produção de filhos. Mas como alguém que estava noiva, no caso, e prestes a se casar, imaginaria que ficar grávida seria algo impossível de acontecer para ela. Qualquer mulher naquela época sabia que uma das primeiras coisas que iria acontecer era ficar grávida. O anjo não disse que ela teria um filho do Espírito Santo de imediato. Isso só é revelado depois de sua descrença em si ter um filho. O anjo não disse em momento algum que esse filho nasceria do nada, para que ela se espantasse e achasse que seria impossível ela gerar um filho. Entendendo, pessoal? Não faz sentido esse diálogo. É muito óbvio que estamos diante de um relato completamente lendário. Não se precisa de muito esforço mental para chegar a essa conclusão. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi. Ou seja, eles eram noivos, cujo nome era José. A virgem se chama Maria. E, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada. O Senhor está com você ou está contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse que não tinha medo, que era para não ter medo, porque o que ela foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Bom, os textos mostram que José 10. Os textos mostram que tanto José quanto Maria seriam judeus devotos, perceberam? Devotos às suas crenças religiosas, ou seja, eles seguiam a lei de Moisés. Tanto Maria quanto José seguiam a lei de Moisés, que era a lei que permeava aquela comunidade judaica, né? É a lei de Moisés. E tantas outras tradições orais dos judeus.
E é exatamente nessa questão que descobrimos que a história do nascimento de Jesus não passa de uma lenda inventada por Lucas e Mateus, pessoal. Quando eles dizem que, quando os escritores dizem que José era homem devoto, aí ele acaba, aí é que ele acaba com a lendazinha dele, entendeu? Por que acaba? Vamos ver os motivos. Conforme já constatamos, José era noivo de Maria, e que sua gravidez por Espírito Santo se deu quando ainda era noiva de José. E não estavam casados de fato, certo? Quando ela apareceu grávida. Logo, Maria se casa com José com a gravidez já percebida por toda aquela comunidade judaica. Entendendo? É quando o anjo aparece para José e vai lá em sonho, né? E comunica que ela estava grávida, Maria estava grávida, não era por meio de outro homem, mas sim por obra do Espírito Santo. Isso significa dizer, pessoal, que toda a comunidade judaica sabia que Maria estava grávida. José sabia que Maria estava grávida e toda a comunidade judaica sabia que ela estava grávida. Acontece que José, como era noivo dela, não tinha tido relações com ela, sabia que aquele menino que estava na barriga dela, aquela criança no caso, né, que estava na barriga dela, no ventre dela, não era dele. Quem poderia imaginar que aquela criança que estava na barriga dela era de José? Era o pessoal da comunidade, né? Não, ele pegou, deu uma furada com ela antes do tempo. Então, o pessoal da comunidade imaginava, vamos supor, né, aqui, imaginando que isso aí é real, então esse pessoal da comunidade, os judeus lá em volta, imaginavam que Maria estaria grávida de José, certo? Embora eu sei que haja um relato que diz, na realidade, que ela foi estuprada ou ficou grávida de um soldado romano, né? Mas estou analisando aqui a questão da Bíblia, certo? Estou analisando textos à parte da Bíblia. Aqui é desmascarar a Bíblia, então eu uso a Bíblia para desmascarar ela mesma. Pois, então, esses judeus da comunidade sabiam dessa gravidez de Maria e achavam que ela estava grávida de José. Mas José, como sabia que não teve relações com Maria, sabia que aquela criança no ventre dela não era dele. Daí a ideia dele querer se separar dela. Tá entendendo, pessoal? Aí o anjo, para evitar essa separação dela, ou dele, ele querer ir separar de Maria, o anjo apareceu para José, para comunicar que aquela gravidez dela não era de homem, mas sim do Espírito Santo. Mas a questão é que isso desmascarou a lendazinha, pessoal. Por quê? Porque a lendazinha diz que José era homem de princípios e, para não difamá-la, diz que ia se separar em secreto, de maneira secreta. Mas, pessoal, para que ele ia se separar de maneira secreta? Se toda a comunidade judaica sabia que ela estava grávida. Como é que um vai se separar em secreto ou deixar acabar com o noivado? Se toda aquela comunidade já tinha visto que ela estava grávida. Não tinha mais por que ele querer se separar em secreto. Se separava, dizia que aquela gravidez não foi ele que gerou e acabou e pronto. Não tinha de dizer que ele ia se separar em secreto, às escondidas, para não difamá-la. Ela já estava difamada, pessoal. Pela comunidade judaica, ela já estava difamada. Por quê? Porque ela já estava grávida antes de estar casada. Entendendo? Veja que a história é tão mentirosa porque, como ela já estava grávida, seus pais não iam querer ela dentro de casa. Impossível de um judeu aceitar uma filha que estava grávida antes de estar casada dentro do seu lar. Isso é mentira, um absurdo. Tá entendendo, pessoal? Como essa historinha é lendária, é uma invenção, é uma mentira. Bom, quando Maria se casa com José, oficialmente, ela já estaria com mais de 3 meses, pessoal, de gravidez. Como é que nós sabemos disso? Quando Maria junta os trapos com José, ela já estaria com mais de 3 meses de grávida. Por causa, tiramos essa conclusão nós chegamos em virtude do que Lucas nos diz. Veja, Lucas nos diz que após o anjo anunciar sua gravidez, né,
Maria teria viajado para a terra de Judá, onde morava sua parenta de nome Isabel, e fica por lá durante 3 meses. E só depois regressou para sua casa. Ou seja, Maria fica grávida e já teria, quando ela viaja lá para essa casa desse parente dela, essa Isabel seria a suposta mãe de João Batista, certo? Ela fica por lá 3 meses. E vejam, quando ela chega, olha, ela foi para lá, ficou lá uns 3 meses. E quando e diz que o João Batista, né, é mais velho que Jesus, uns 3 meses, né? Então, quando ela chega lá, na casa dessa parenta, a parenta logo vê que ela está grávida, pessoal. Vejam, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Para a casa de seus pais, é claro, né? Ela ainda aqui não estava casada com José. Era ainda noiva. E exclamou em alta voz. Ah, isso aqui é a parenta dela quando viu Maria. O que é que ela diz aí? A Isabel. Exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, né? Isso aqui gerou até uma oração, né, dos católicos, né? Salve Maria, né? Mãe de Jesus, tal, aquele negócio todo. Bom, então nós vemos, pessoal, na fala de Isabel, de que a gravidez de Maria era de fato conhecida por todos. Porque só foi ela pisar os pés lá na casa dela, ela percebeu que Maria estava grávida. Diz o relato que diz que o filho, o menino que estava na barriga dessa Isabel, que era o tal do João Batista, diz que deu um pulozinho, né? Mas o fato é que Maria estava grávida, por isso que a prima aqui percebe de imediato a sua gravidez e exclama essa fala aqui. Diz o texto. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a casa de seus pais. Lucas, capítulo 1, verso 56. E aqui é a confirmação de que nós falamos, né? Além do que o texto fala, né? Que todos já sabiam que ela estava grávida. Mas para aqueles que têm um pouquinho de dificuldade de entender, está aqui uma exclamação de Isabel, mostrando que ela viu que Maria estava grávida, certo? Bom, e durante esses 3 meses ela era apenas noiva de José. Quer dizer, José ficou todo esse tempo sem saber de quem Maria estava grávida. Não só José sabia da gravidez de Maria, como também toda a comunidade judaica. Tanto que Isabel descobre isso logo que a vê, né? Desse modo, se José era homem íntegro, veja outro ponto, pessoal, que eu levanto para vocês aqui. Olha, desse modo, se José era homem íntegro, seguidor da lei de Moisés, fiel seguidor, né, da lei de Moisés, ele não ia querer se separar secretamente. Mas ia acontecer justamente o contrário, pessoal. José ia ser o primeiro a expor essa sacanagem de Maria aparecer grávida. Porque ele imaginava que aquela gravidez não era dele. Foi gerado por ele, foi por um homem. E como foi por um homem, ou seja, ele ia entender o quê? Que Maria havia o traído. Maria teria sido uma mulher infiel. E o que é que a lei de Moisés impunha a uma mulher infiel, pessoal? É o cara se separar em segredo? Era isso que aqueles homens iam fazer? Aliás, era assim que a lei obrigava que os homens procedessem? A lei de Moisés não dizia isso? Que descobrindo o homem achando que a mulher estava grávida de outro homem, ainda que noiva, era para eles fazer uma separação em segredo, era? Não, isso não existe isso na lei dos hebreus ou dos judeus. Pelo contrário, eles iam expor essa saca, no caso José, né? Ia levar ela, como diz Deuteronômio, que vamos ler aqui, ia pegar ela e expor a vergonha, né? Dizer que aquele filho não era dele, que ela ia ser o quê? Deveria ser o quê, pessoal? Apedrejada. Lembre-se que aqui ainda, como eu falei,
Essa comunidade é uma comunidade judaica que obedece à lei dos hebreus, que é baseada na lei de Moisés. A lei de Moisés ela só impunha uma coisa para uma mulher que era suspeita de adultério: era a morte por apedrejamento. Basta nós vermos aquela fábula que inventaram lá no relato de João, capítulo 8, da mulher adúltera que foi pega, né? Mas era assim que eles procediam. A mulher foi pega em adultério, deveria ser apedrejada. Tanto ela quanto o homem que estava mantendo relações com ela, certo? Aquele relato mostra ali a visão dos hebreus, dos judeus. E se não basta isso para vocês, vamos ver outras passagens da Bíblia que mostram essa questão. Então, primeiro, porque a lei de Moisés obrigava que, havendo desconfiança do homem quanto à virgindade de sua mulher, ele deveria denunciá-la, pessoal. Não tinha que ficar caladinho, esconder, para proteger a mulher. Mentira, isso. Isso é uma invenção dos evangelistas. Entendeu, pessoal? Tudo lenda, tudo mentira desses caras que inventaram essa história aqui de gravidez oriunda de uma divindade toda poderosa. Quando um homem, veja o que é que a lei diz, quando um homem tomar a mulher e, depois de coabitar com ela, a desprezar, e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, era isso aqui que o, o, o escritor evangelista quer dizer que José não queria divulgar má fama, né, para ela, né? Sabia que ela estava grávida, tá, mas não queria defamá-la. Mas, como eu falei, como é que ele não ia defamar? Qual é a reputação de Maria? Qual era a reputação que Maria ainda teria que preservar? Se todos já sabiam que ela estava grávida, antes de estar casada. Entenderam? Dizendo, tomei esta mulher, isso o homem, né, quando casasse com a mulher e depois descobrisse que ela não era mais virgem. Tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei a virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: Eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisas escandalosas, do tipo: Você não era virgem. Não achei virgem a tua mulher. Porém, eis que aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade, né? Que provaram, no caso, que a mulher era grávida, ou que a mulher era virgem e tal. Então, os anciãos da mesma cidade tomaram aquele homem e o castigarão, porque foi provado que a mulher era virgem. E o multarão em 100 ciclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. Porém, se isto for verdadeiro, ou seja, a mulher era, de fato, não era virgem, foi constatado que não era virgem, veja o que ia acontecer. Isto é que a virgindade não se achou na moça. Então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Entendeu, pessoal? Deuteronômio 22, 13 e 21. Diz isso. E aí o texto diz que José e Maria eram observadores da lei. Bom, se José era observador da lei e ele estava desconfiado de Maria, que Maria tinha tido relações sexuais com outro homem, então ele deveria proceder aqui dessa forma, pessoal. Tá entendendo? Ficaria provar, nesse contexto aí, estava mostrando que Maria manteve relações sexuais antes de estar casada. Então, para José, ela estava em adultério. E uma mulher em adultério teria de ser apedrejada conforme aqui diz a lei de Moisés. Tá entendendo? O segundo ponto que eu mostrei para vocês aqui, os pais, né? Mesmo que imaginasse que Maria estava grávida de José antes do tempo, eles não iam querer ela dentro da casa. Tá entendendo? Eles não iam querer ela dentro de casa. De forma nenhuma. Ela ia ter de correr para casa de José mesmo. Para casa de José, e se foi ele que a fez grávida, ele ia ter de assumir a bosta que fez. Tá entendendo? E não essa papagaia daqui que eles apresentam para as pessoas, os evangelistas, quero dizer. Outro ponto, é,
Não, não havia essa, como eu falei, não havia essa questão de querer esconder. A única ação a ser tomada era o apedrejamento de Maria, certo? Era a morte de Maria, não tinha esse negócio de querer passar panos quentes, essa situação. E mesmo se a mulher passar, veja que essa situação ia apresentar que Maria tinha se prostituído na casa do pai, porque ela estava na casa do pai e apareceu grávida, então ia cair nessa situação aqui, mesmo estando casada com José, ou mesmo estando noiva de José, né? Ela ia cair nessa situação aqui, ou seja, ela teria se prostituído na casa do seu pai. E isso era inconcebível, inaceitável na lei dos judeus. Tá entendendo? Então, em verdade, falar que José ia querer evitar a má fama de Maria e tal, ia querer se separar em segredo, é? Que mentira. Se a má fama já tinha, a má fama já tá sido, já tinha sido implantada. Já aconteceu a má fama dela, porque ela apareceu grávida, antes de estar casada. Entendeu? Judeu nenhum iria deixar barata a traição de sua mulher. Digo traição porque, segundo o conto, José sabia que Maria estava grávida, né? Imaginar que fosse de outro homem. Então, nessa situação, ele ia querer o apedrejamento dela. Ele jamais ficaria calado de uma situação vexatória dessa. Ele estava achando que ela estava prenha de outro homem, e não dele. E as outras pessoas estavam achando, no caso, que ela estava grávida dele. E embora ainda não estivesse de fato casada com ele. Mas já estava grávida, porque a gravidez já era visível. Conforme nós já provamos, né? Já mostramos que todos já sabiam. Tanto no relato de Lucas, no relato de Mateus, capítulo 1, é mostrado, né? Que o anjo apareceu para José para desfazer essa ideia dele, né? Então é um sinal que todo mundo já sabia que ela estava grávida. Quanto também, como também no relato de Lucas, que nos mostra Isabel e Maria, né? Ficando lá por 3 meses e Isabel percebendo que ela estava grávida. Ou seja, a gravidez era conhecida, era notória por todos. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando a mulher de algum homem se desviar e prevaricar com ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela. Outro detalhe, pessoal, que eu esqueci. Mesmo nessa situação mentirosa, quer dizer que José ia separar dela em segredo para não defamá-la, como eu já disse, já estava implantada a defamação dela, porque ela apareceu grávida antes do tempo. Outro, vamos supor que isso fosse verdade, que ele ia separar em segredo para não difamar ela. Mas a gravidez já todo era conhecida, pessoal. Aí eu lhe pergunto, qual era o judeu que ia querer essa mulher mais? Qual era o judeu que ia querer uma mulher que teria sido rejeitada pelo seu ex-noivo, porque apareceu grávida, e uma mulher que estava grávida? Qual era o judeu que ia pegar agora, casar com uma mulher, mãe de filho, ou uma mulher grávida, no caso, ou depois que ela tivesse o filho? Qual era o judeu que ia querer uma mulher, mãe de filhos? Já que as historinhas aqui nós vimos que eles prezavam pela virgindade das mulheres. Vê se tem sentido uma mentirada dessa. Só tem mentira nessa Bíblia. Sobretudo nesses evangelhos, porque eles pegavam passagem do Velho Testamento, jogavam para lá e criavam lendas, novas lendas, né, para ratificar as doutrinas dele, as doutrinas deles. Bom, isso deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminada, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, então o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ela vier o espírito de ciúmes. Aqui é a lei do ciúme, né? E se houvesse desconfiança do marido quanto à integridade de sua mulher, aqui essa passagem mostra que ela deveria ser levada aos anciãos, eles iam fazer uma determinada porção lá para ela tomar, que ia detectar se ela estava mentindo ou não, e que se ela
teria tido relações sexuais com outro homem, certo? Não vou entrar muito em detalhe nessa questão de Números, capítulo 5, versos 12 e 15, porque eu fiz um texto, certo? Falando sobre essa questão. Mas vocês podem verificar isso em Números, capítulo 5, versículo 28 a 31, né? Essa parte final da porção que as mulheres teriam que tomar, em Números, capítulo 5, versos 12 e 15, certo? Ela só nos aponta, essas passagens que eu estou não lendo na íntegra, ela só nos aponta que não tinha como José fingir que, ou tentar se separar em segredo de Maria, porque a lei não dizia isso. A lei dizia que o homem deveria expor a vergonha da mulher e pedir pelo seu apedrejamento. Só isso. Então, esse relato é uma invenção. Esse relato que está em Lucas e Mateus é uma invenção, é uma mentira. Maria, essa história de lendária de que Maria ficou grávida, teve Jesus, essa conversa toda, é tudo mentira. É uma invenção. A lei exigia, portanto, o apedrejamento dessa mulher. E o mais grave, que torna o conto um conto dos mais baratos, é que a gravidez de Maria, como nós já dissemos, era notório. Era notória, né? A gravidez era notória. Era notória a todos. Então, como José iria se separar sem difamá-la? Como já havia dito. Tanto que sua prima Isabel, também já falei, a gravidez era tão visível, né? Que tanto que a prima dela, Isabel, percebeu sua gravidez logo que a viu. As histórias da Bíblia são irrisórias, pessoal. São ridículas. O judeu, para se separar, tinha que provar que tinha algum desagrado em sua mulher. A separação não era simplesmente por querer, como esse relato tenta querer passar para nós, né? O relato estou falando de Mateus e de Lucas, né? Dizer que José ia separar em segredo, para não difamar Maria. Não tem nada a ver com isso. Isso é mentira, não existe isso. Não existia isso na lei dos hebreus. O motivo que ele poderia alegar, por mais ridículo, imaginando que isso aí fosse verdade, mesmo que ele alegasse um motivo para a separação, e por mais ridículo que fosse esse motivo, ele tinha que dizer esses motivos. Tá entendendo? A lei exigia isso. Ele teria que dar motivos para tanto, ainda que esses motivos fossem os mais ridículos. E não ia colar, né, pessoal? Essa história aí não ia colar. Por quê? Porque, como nós já dissemos, a comunidade sabia que Maria estava grávida. A comunidade imaginava que ela estava grávida de José. Então, como é que ele ia arranjar um motivo para separar da mulher que ele havia engravidado? E aquela comunidade ia aceitar? Bem como seus pais. Qual era o motivo que ele ia dar para os pais de Maria que ia justificar a aceitação de ele não concretizar aquele casamento com Maria? Imaginando os pais que ela estava grávida dele, porque era ele que era noivo dela. Quando foi que ela ficou grávida? Tá entendendo, pessoal? E mentira mal contada essa história da Bíblia, essa história, em especial por Lucas e Mateus. Mentira descarada, pessoal. Não faz o mínimo de sentido. Todas as histórias que envolvem Jesus, a pessoa de Jesus, são mentiras. São criações, é, são criações desses escritores que tentaram dar ou elaborar essa mística que Jesus era o filho de Deus, aquela coisa toda. E nessa questão da gravidez, tentando forçar essa virgindade aqui de Maria, é que eles queriam estabelecer um elo entre Jesus, esse Jesus que eles criaram aqui, pode ser que esse Jesus tenha de fato existido, eu digo, a pessoa, não esse mito, né, que eles inventaram aqui. Isso aqui tudo que está no relato dos evangelhos é mito, é tudo mentira. Essa pessoa com o nome Jesus pode ter existido. Pode ter existido um Jesus lá que fazia isso, fazia aquilo. Era comum, né? Lá tinha tantos profetazinha que aparecia, que dizia que era escolhido, que não era, né? Então isso era comum, tantos curandeiros que apareciam por lá, né? Então, aparecer um Jesus ou um homem com o nome de Jesus, não tinha nenhuma novidade. A questão é, esse Jesus que nos é apresentado pelos evangelistas é uma farsa, é uma mentira.
Entenderam, pessoal? Todos os eventos que envolvem a sua vida são criações, são invenções. A exemplo desse nascimento dele. A exemplo dessa história de um anjo aparecer para José e Maria e inventar aquela mentirada toda que ela ia ficar grávida. Tá entendendo? Isso é lenda. Não faz sentido nenhum. Basta nós pararmos e analisar essas questões e compará-las com o que é dito nos escritos dos judeus. Vocês vão ver que cada declaração desses evangelistas vão se desmanchando, né? Primeiro porque o que os judeus lá contam lá no Velho Testamento já são mentiras, certo? E os evangelistas criaram novas mentiras em cima de outras mentiras que foram contadas pelos judeus lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Percebam que a intenção do escritor é querer passar a ideia de que Maria era virgem. Os escritores queriam simular que Maria era virgem e assim dizer que se estava cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 7, versos 14, que eu já fiz até um vídeo, mostrando que isso é uma mentira descarada. Portanto, o Senhor vos dará um sinal. Vos dará um sinal, pessoal. O menino que ia nascer, lá segundo a profecia de Isaías, ia ser como uma prova, como um sinal para alguém. Qual foi Jesus serviu de sinal para quem? Me diga, para que foi que o nascimento de Jesus serviu? Um sinal para quem? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Isaías 7,14. Então foi com esse intuito que eles inventaram essa mentirada aqui do nascimento virginal, desse anjo ter aparecido, que não tem nada a ver lá, né? O anjo aparece aqui só para confirmar, tentar confirmar a suposta profecia de Isaías 7,14 que eu acabei de ler. Certo? E lá no vídeo que eu falei, essa profecia não diz respeito a Messias nenhum. Basta você ler o capítulo 7 todo de Isaías, vai ver que o nascimento desse menino não tem nada a ver com o Messias. Nem o judeu interpretou essa passagem como sendo referente a Messias. Tem nada a ver de Messias nenhum aí. Portanto, bom, mas como eles nunca tiveram a intenção, ou seja, os evangelistas, como eles nunca tiveram a intenção de elaborar relatos precisos e coerentes, deixaram essa salada de incoerências que podemos facilmente perceber quando comparamos as passagens com o que dito lá no, no Antigo Testamento. Quem acredita numa história tão mal contada dessa? Só tem verdades nos contos das origens de Jesus. Todas as declarações do anjo Gabriel são falsas, pessoal. Todos aqueles ditos dele é tudo mentira. Ele disse que Jesus ia ser rei, mentira, Jesus nunca foi rei. Ele disse que Jesus ia sentar no trono do seu pai, Davi. Jesus, os judeus não tinha nem rei mais judeu lá no tempo em que Jesus nasceu. Jesus nunca foi rei. Ele diz que lá, o anjo diz que Jesus nasceu para tirar os pecados de seu povo, que eram os judeus. Os cristãos dizem que Jesus veio tirar o pecado de todo mundo. Entenderam? Tudo mentira, pessoal. Como já fiz um artigo sobre suas mentiras, por hora não vale a pena ficar a repetir os mesmos argumentos. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Deixe seu like, seu dislike, se for o caso, compartilhe, divulgue o canal, comentem, deixem seus comentários aí no canal e até a próxima.